Olá, muito prazer, meu nome é César, eu sou teólogo e pastor luterano aqui na cidade de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Muito prazer, meu nome é César, meu nome não é Miguel, alguém confundiu esses dias, né? Miguel Pereira é o nome da cidade, qualquer dia eu explico até por que tem esse nome, é uma história interessante. Mas eu não começo meus vídeos dizendo muito prazer, faço isso hoje, excepcionalmente, porque o tema é o prazer. E muito prazer é uma expressão que mostra como nós lidamos na linguagem, de certa forma, de maneira tranquila com o assunto, né? Todo mundo diz muito prazer como algo positivo quando conhece alguma pessoa. Mas o tema do prazer, ele nos divide de certa forma. Há pessoas que valorizam o prazer de forma muito diferente. Eu tive conversas recentes sobre o prazer e fica bem claro que para muitos o prazer está muito próximo do pecaminoso, né? Principalmente se o prazer é pensado de forma desconectada de algo com um objetivo mais prático, né? Se o prazer é vivenciado pelo prazer em si. Então parece assim, isso é do âmbito do pecaminoso quase. Eu não quero lidar com essas diferenças aqui nesse vídeo, mas eu quero comentar algo muito mais trivial, né? Porque houve uma coincidência. Essa semana eu tive essas conversas e essa semana, mais especificamente hoje ou ontem, não tenho certeza, foi publicado um artigo meu na revista Interações da PUC Minas, né, da Pontifícia Universidade Católica, sobre o tema do prazer nos pais da igreja. Mas, na verdade, assim, o título é O Prazer nos Escritores Cristãos Antigos, uma incursão inicial. Né? Não é tão amplo assim como o tema do prazer nos pais da igreja. Eu trabalho ali especialmente, rapidamente, com o Novo Testamento, com os pais apostólicos, com textos do período dos pais apostólicos, e com dois pais da igreja que considero mais sofisticados, que são Clemente de Alexandria e Gregório de Nissa. Mas assim, antes de explicar o porquê que eu fiz esse texto, né, porque eu escrevi isso não foi essa semana, né, eu escrevi esse texto há muito tempo, né, há mais de ano, mas por que eu escrevi isso? Né? Antes dessa pesquisa breve sobre os escritores cristãos antigos e o tema do prazer, eu tinha feito lá em 2013 e 2014 uma pesquisa um pouco mais formal, na verdade bem mais formal, sobre o tema do prazer em Filon de Alexandria e no ambiente judaico, de forma geral, lá do século I e aproximado. Né? Por que eu fiz isso? Eu terminei o doutorado no começo de 2013 e eu queria fazer um pós-doutorado, não na Faculdade de Letras, onde eu tinha concluído toda a minha formação, mas na Faculdade de Filosofia, né, nos vizinhos. E eu observei, então, entre os pesquisadores da filosofia, se havia algum tema que me ajudasse, assim, que contribuísse para o que eu vinha fazendo e algum tema com o qual também eu pudesse contribuir. E o professor Marcelo Pimenta Marques estava trabalhando há já um bom tempo o tema do prazer em Platão. Marcelo Pimenta Marques era um grande especialista em Platão, infelizmente falecido muito cedo. E eu conversei com ele então, olha, eu queria fazer um projeto sobre o tema do prazer em Filon de Alexandria, trabalhando a tradição filosófica grega também quanto a esse assunto. Ele achou bacana, eu fiz o projeto foi aprovado, né, o projeto foi contemplado com uma bolsa do CNPq, muito bom na época, né, foi um dos 3 projetos naquela ocasião da área da filosofia que foram contemplados com bolsa do CNPq para o pós-doutorado. Eu achei muito legal, o professor Marcelo também achou muito bacana, né? Eu, um sujeito que nem era da filosofia, o texto foi bem considerado, foi bom. E eu fiquei um ano então trabalhando essa questão, percebendo, né, inicialmente que a Bíblia hebraica em si não vê o prazer como um problema, ou mais das vezes, não trata do prazer como um tema-problema, mas que os escritores judeus, a partir do encontro com o pensamento filosófico grego, começam a lidar com o prazer como um problema, né? Começam a discutir o tema do prazer como um problema. Isso bem posteriormente, né? E em Filon de Alexandria, talvez a gente tenha o primeiro grande autor que trata do tema de forma ainda mais detida
e que mobiliza a própria Torá, a própria tradição da Bíblia hebraica, nessa peleja que ele tem contra o hedonismo e, de certa forma, contra o prazer, né? Assim, a gente tem que modular bastante isso. Mas então, passaram-se os anos, né? Inclusive eu estava esses outros anos após o pós-doutorado no seminário. Em 2020, uns rapazes ali da UFMG também, alunos da UFMG, me pediram para fazer uma palestra online, algo assim, sobre algum tema, né? E me deixaram livre para escolher. Como era um pessoal da UFMG, eu pensei, bom, eu vou retomar alguma coisa que eu estudei ali. E quis retomar o tema do prazer, né, que foi o último tema que eu trabalhei na UFMG. Retomei o tema do prazer, mas dando um passo além, né, um passo além daquele que eu já tinha dado antes e algo que eu tinha percebido lá em 2014. Olha, o tema do prazer nos escritos judaicos é tão interessante. Como será que os primeiros cristãos trabalharam essa questão? Será que eles carregaram algo dessa experiência judaica? Ou será que não? Ou será que é de outra forma que eles vão lidar com isso? Eu quis pensar isso naquela época, não dava tempo, né? E depois também não tive oportunidade. Vi então nesse convite para essa palestra uma oportunidade e pesquisei o assunto de forma breve, mas muito honesta intelectualmente. Fiz a palestra online, mas ela não foi transmitida por um erro. E aí disseram assim, não, vamos continuar e vamos gravar. Só que por um outro erro, ela não foi gravada também. Eles pensaram, vamos gravar e vamos transformar isso num podcast, não sei. Não conseguiram fazer isso, não conseguiram gravar. Eu tinha o texto e eu transformei então o texto num artigo que agora sai na revista Interações, né? É isso. Como eu disse, né? Se eu não disse, estou dizendo pela primeira vez, eu trabalhei nesse artigo, o tema do prazer, rapidamente no Novo Testamento, nos textos do período dos pais apostólicos, né? São esses textos ali que margeiam o século I, século II, e escolhi 2 pais da igreja que considero mais sofisticados para averiguar também neles como a questão era tratada, né? Que são Clemente de Alexandria e o Gregório de Nissa. E eu percebi alguma semelhança, na verdade muita semelhança com o que vinha sendo tratado no âmbito judaico. Não é à toa, né, que Clemente de Alexandria e Gregório de Nissa são 2 grandes leitores de Fílon de Alexandria, não é coincidência isso. Mas o que fica aí que eu acho muito interessante é que, de fato, o prazer em si não é um problema para a Bíblia, né? O prazer em si não é um problema. E me parece que quando se desenvolve um pensamento cristão ou mesmo judaico em oposição ao prazer, ou tendo o tema do prazer como um problema, isso se deve muito mais a uma tentativa de não permitir que um pensamento hedonista, seja ele mais radical, seja ele moderado, coloque o prazer como medida das coisas, coloque o prazer como meta da vida. Porque se isso é feito, corre-se o risco, né? Um risco muito grande de que nós não tenhamos a Deus como medida de todas as coisas, que é a proposta já de Fílon de Alexandria, né? Que nós não tenhamos a palavra de Deus como fundamento, né? E aí a gente tem assim, alguma forma de hedonismo que coloca o prazer então em evidência maior. E isso nos faz correr o risco de desconsiderarmos a palavra de Deus. Me parece que essa precaução é que está por trás da maioria dos discursos cristãos e também dos judeus contra o prazer, né? O que tem o prazer como problema a ser discutido. É algo muito simples, mas que está subjacente ali a discursos que podem ser um tanto complexos, porque eles dialogam não só com as Escrituras, mas de forma bem característica, muitas vezes, com a tradição filosófica grega também. Isso é muito interessante de ver, né? Eu tentei fazer apontamentos. Esse artigo, eu vou deixar o link, né, da revista Interações. É claro que é um artigo acadêmico, é claro que não é uma leitura como se fosse um filme de sessão da tarde, mas eu tentei escrever de uma forma bem suave, assim, ser muito abundante em citações, todas elas traduzidas por mim.
de uma forma também legível, eu acho que pode ser útil para alguém, né? Pode ser útil para alguém ler isso aí. E eu digo, né, esse artigo ele tem como subtítulo uma incursão inicial. Então o título é O Prazer nos Escritores Cristãos Antigos, uma incursão inicial. Não é um estudo exaustivo de todas as vezes em que o tema do prazer é abordado nos pais da igreja até o século IV, não é isso. E não é também um estudo exaustivo de cada discurso ali contemplado, né? Claro que dá para abrir outras janelas ali e abundar em comentários, mas é uma incursão inicial, né? Eu preciso entrar na mata e reconhecer se há uma trilha, reconhecer os caminhos que ali podem ser desbravados, né? Não penso imediatamente agora em retomar o tema do prazer, embora me pareça muito interessante, porque o tema do prazer ele permeia toda a nossa história, né? E a gente vê isso hoje, como que o tema do prazer é relevante hoje. Quem sabe um dia, né, retomar o tema do prazer nos escritores cristãos antigos, quem sabe um dia o tema do prazer nos reformadores, acho que seria interessante, né? Mas se eu não fizer também, alguém quiser fazer, se alguém quiser estudar isso, eu dou um grande apoio, né? Eu incentivo. Monografia aí, trabalho de conclusão de curso, mas se não fizerem, daqui a uns anos, depois que eu terminar as coisas que eu estou pretendendo fazer por agora, talvez eu faça. É isso, deixo os links para vocês, se alguém quiser aproveitar. Bênção de Deus, né? Aproveitem o prazer da forma devida, é dádiva de Deus para a gente também. O prazer em si não é pecado, nem nunca foi. E que Deus abençoe a sua vida com sabedoria, porque é assim que se vive. Bênção de Deus, grande abraço e até a próxima. Devo vídeos, né? Eu sei que devo, não vou deixar de fazer o tal do vídeo sobre por que sair da Igreja Batista. Pretendo fazer amanhã. Tem vídeo que eu estou devendo também, aquele de como fazer um sermão, eu não me esqueci disso. Vou fazer também. Se Deus assim permitir, essa semana esses dois saem. Abraço, até a próxima.